Estamos de volta agora para abrir a Bíblia e estudar um pouquinho a Palavra de Deus para encontrar nela o refrigério de que tanto carecemos como filhos do Senhor. A minha proposta para hoje de manhã é que estudemos um salmo da Bíblia. E eu gostaria de convidá-lo a que abrisse a sua Bíblia no Salmo 116. Eu gostaria de sugerir que você usasse a Bíblia impressa, não a Bíblia digital, e você vai perceber por quê. Daqui a pouco você vai perceber por quê. Se possível, tenha aí em suas mãos um lápis, uma caneta. Eu gostaria de estudar esse salmo nessa reflexão espiritual na manhã desse dia do Senhor. O livro de Salmos é uma coleção de hinos individuais. Salmos não tem capítulos, como os demais livros da Bíblia. A gente nunca deve dizer Salmo capítulo 116, embora façamos isso, na realidade não está muito correto. Cada salmo é independente um do outro. Na realidade, é uma coleção de 150 salmos. Foram organizados, provavelmente, por Esdras e Neemias, depois do cativeiro babilônico. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, cerca de talvez uns 70, 73 salmos. Alguns outros por Asaf, Jedutum, tem o Salmo de Salomão, tem um grande número de salmos de autoria desconhecida, não sabemos quais foram os autores destes salmos, e o 116 é um deles. Não sabemos quem foi o autor deste salmo. Vamos tentar descobrir o estado deste homem ao ter escrito esse salmo, o que motivara a escrever esse salmo, cantando um louvor de ação de graças a Deus. Qual era a situação dele, o que ele fizera nessa situação complexa e difícil em que vivia, e qual foi o resultado e as decisões que este homem tomou. Eu tenho certeza que há grandes lições para nós ao estudarmos este salmo hoje pela manhã. Nós não vamos ler o salmo como costumamos fazê-lo, nós vamos pensar partes ao longo dos versos desse salmo para poder entender algumas situações a fim de que o salmo possa ser edificante para nós. Então vamos tentar compreender qual era o estado deste homem em algum momento da vida dele. Verso 3, ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Este homem, provavelmente muito doente, achava que ia morrer. Ele sentia que a morte o cercava, que a morte estava o rodeando. Angústias do inferno, inferno, sepultura, Sheol, lugar dos mortos, se apoderaram de mim, dele. Ele disse: eu estava aflito e muito triste. Um homem doente, achando que ia morrer, angustiado com o senso da aproximação da morte, aflito e triste. No verso 6, na segunda parte do verso, ele diz assim: eu estava prostrado. Então ele estava caído, prostrado, inclinado. Última parte do verso 10, ele diz: eu estou muito aflito. Muito aflito. Então era um homem que estava prostrado, angustiado, aflito, triste, doente, passando por uma situação desesperadora na vida dele, inclusive achando que ia morrer.
Ele tinha tanta certeza que ia morrer que ele já havia se conformado com esta realidade, porque no verso 15 ele admite que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tudo bem, eu vou morrer mesmo, Deus é maravilhoso, e para ele, quando um santo morre, isso é muito precioso aos olhos de Deus. Esta é a realidade deste homem. O que ele fizera? Que decisão ele toma? Ele diz no verso 4, então, isto é, angustiado, aflito, triste, perturbado, achando que ia morrer, já assim admitindo esta realidade, conformado com ela, então, verso 4, invoquei o nome do Senhor. A palavra invocar é clamar, suplicar, gritar, clamar em desespero. Invoquei o nome do Senhor. O que ele disse nessa invocação? Ó Senhor, livra a minha alma. Segunda parte do verso 4. Ó Senhor, livra a minha alma. Qual foi o resultado desse clamor, dessa súplica em desespero, pedindo por liberdade e libertação da alma? A alma não é uma entidade que vive separada do nosso corpo dentro de nós, mas pessoa. Livra a minha pessoa. Foi isso que ele quis dizer. Primeiro verso, no meio da primeira parte para o fim, ele disse: Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 2, inclinou para mim os seus ouvidos. Ele diz, Deus me ouviu. Eu invoquei, eu clamei, eu pedi, Senhor, livra minha alma. E Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu as minhas súplicas. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. O que Deus fez? Verso 8. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Um homem perturbado, aflito, achando que ia morrer, desesperado, conformado já com a realidade da morte, admitindo que a morte dos santos é preciosa para o Senhor, ele invoca, ele clama a Deus, livra minha alma, Senhor. E ele diz que Deus o ouve, Deus inclina os seus ouvidos para ele, e ele diz, Deus livra da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Veja na segunda parte, na última parte do verso 16, a última frase, quebraste as correntes que me prendiam. Quebraste as correntes que me prendiam. Deus ouve a oração de seu filho angustiado, que clama, que invoca, que pede socorro. E ele admite e diz que Deus inclinou seus ouvidos para ele. Deus ouviu sua súplica, Deus ouviu sua voz. E ele foi liberto, ele foi socorrido pelo Senhor. Deus o livrou da morte, Deus livrou das lágrimas os seus olhos, da queda os seus pés, e Deus quebrou as correntes que o prendiam. Esse salmo poderia terminar aqui. Na nossa vida, na maioria de nós, ele terminaria aqui. Vocês conseguem se lembrar dos 10 leprosos que foram curados por Jesus? Apenas um voltou para agradecer. A probabilidade de sermos ingratos pelas obras de Deus na nossa vida são muito grandes. Mas este salmista não para aqui.
ele clamou, ele foi libertado, e aí ele faz uma pergunta no verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu vou dar para esse Deus por tantas coisas que ele fizer em meu favor? Esta foi uma pergunta. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Aquele Deus que livrou da morte a minha alma, aquele Deus que livrou das lágrimas os meus olhos, aquele Deus que livrou da queda os meus pés, aquele Deus que quebrou as correntes que me prendiam. E ele responde essa pergunta que ele fizera para si mesmo. Ele toma algumas decisões. A primeira decisão está no verso 13, na sequência. Erguerei o cálice da salvação. Outras versões diz, tomarei o cálice da salvação. A palavra cálice na Bíblia, ela tem algumas ideias, alguns significados específicos dentro do contexto onde a palavra aparece. A palavra cálice pode significar um copo, um pequeno copo, um copinho. Copo. Jesus, quando deu o suco para os discípulos, ele diz, este é o cálice do novo concerto, bebam este cálice. Ele falou, este é o cálice do novo concerto. Então esse é o copo do novo concerto. Aí dentro tem suco de uva que representa o meu sangue, através do qual eu renovo o concerto com vocês. E Jesus estava fazendo referência a um copo. Lá no Getsemane, sofrendo as angústias da separação do Pai, do pecado do ser humano sobre ele, sobre si, Jesus ora, meu Pai, passa de mim este cálice. Aqui Jesus não está se referindo a um copo, mas ele está falando de experiência. Vocês lembram quando Maria pede para seus... a mãe de João e de Tiago. Ela pede para os filhos, pede para Jesus para que os filhos sentem um à direita, outro à esquerda. Tiago e João. E Jesus diz, olha, isso não depende de mim. Eles são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Jesus está fazendo referência à experiência. Aqui esse salmista diz, eu vou beber o cálice da salvação, eu vou tomar o cálice da salvação. Eu fui salvo, eu fui redimido, eu vou viver esta experiência da salvação. Eu vou viver esta experiência da redenção em Cristo Jesus. Você conhece pessoas que foram salvas, redimidas da morte, que foram salvas de uma tragédia, que na misericórdia de Deus foram redimidas, aceitam a Jesus, se convertem e dali a alguns anos eles abandonam tudo? Esse salmista diz, eu vou beber o cálice da salvação. Eu vou viver a salvação que Deus me deu. Primeira decisão que ele tomou. A segunda decisão na sequência, no verso 13, ele diz assim, invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Ele repete esta ideia em alguns versos. Invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Veja, por exemplo, o verso 17, no final do verso. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor. Eu vou orar. Eu vou invocar o nome do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou beber o cálice da salvação. E eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou viver uma vida de oração, de comunhão, de relacionamento com Ele.
Eu não vou só orar quando eu tenho problemas. Eu não só orei enquanto eu tive dificuldades. Ali eu invoquei o Senhor. Mas eu vou invocar o nome do Senhor. Enquanto eu viver, vou beber o cálice da salvação e vou invocar o nome do Senhor. Que darei ao Senhor pela salvação que Ele me deu? Duas decisões nós já vimos. Eu vou beber o cálice da salvação, eu vou viver a experiência da salvação e eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Não vai depender de situações difíceis, de dificuldades e problemas. Eu vou viver uma vida de comunhão e de oração com o Senhor. A terceira decisão que ele toma é ali no verso 14, primeira parte do verso, aliás, o verso todo. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E ele repete no verso 18 esta mesma decisão. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Provavelmente, em angústia e desespero, esse homem fizera alguns votos ao Senhor. Como é muito comum a gente fazer. Se o Senhor me livrar, se o Senhor me ouvir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar isso, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou devolver o dízimo, eu vou dar ofertas, eu vou fazer isso, vou fazer, entendeu? É comum a gente fazer isso, e provavelmente ele tenha feito. Ele diz, eu vou cumprir os meus votos. Que darei ao Senhor pelas dádivas que Ele me deu? Por ter livrado a minha vida da morte, por ter livrado os meus olhos das lágrimas, por ter quebrado as cadeias, as correntes que me prendiam. Eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver, eu vou tomar, eu vou beber o cálice da salvação, eu vou cumprir os meus votos na presença das pessoas. Todos vão saber que eu estou cumprindo os votos que fiz ao Senhor. Na presença de todo o seu povo eu vou fazer isso. Existe uma outra decisão que ele toma, e essa é desafiadora. Verso 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Não no céu, lá eu vou andar. Mas eu vou andar na presença do Senhor aqui nesta terra. Ele diz, na terra dos viventes. Eu vou viver o Evangelho. Eu vou ser obediente a Deus. Eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Eu vou beber o cálice da salvação. Eu vou cumprir os meus votos. Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me redimiu, Deus esteve comigo, Deus me guardou. Eu vou viver. Eu vou viver na presença do Senhor, na terra dos viventes. Você sabe que um dos desafios que eu tenho pessoalmente, e muitas vezes eu peço a Deus isso em minhas orações, Senhor, me conscientiza, assim, me ajude a entender, a compreender, a ter essa percepção de que eu vivo na presença do Senhor, eu não posso me esconder do Senhor. Se eu for para o norte, para o sul, para o mais alto dos abismos, mais baixo dos abismos, o mais alto do céu, como diz o salmista no Salmo, né? Lá tu estás, eu não posso viver distante do Senhor. E às vezes a gente vive como se pudéssemos esconder de Deus. Vocês lembram quando nós éramos crianças e fazíamos algumas coisas erradas? A gente se escondia no quarto. Às vezes, para fazer coisas erradas, a gente se escondia, trancava a porta, verificava se ninguém estava vendo. Acontece que Deus estava ali e a gente não tinha essa consciência. Este salmista, ele diz, eu vou andar na presença do Senhor e farei isso na terra dos viventes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Eu vou tomar, beber o cálice da salvação,
Eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver, ele diz. Eu vou pagar os meus votos, eu vou cumprir os meus votos e vou fazer isso na presença do povo de Deus. E eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Não na terra dos santos, mas dos viventes pecadores. Eu farei a vontade de Deus e vou fazer aquilo que Deus quer. O que você acha da experiência desse salmista? Nós estamos vivendo dias difíceis, desafiadores. Nenhum de nós já viveu esta experiência no passado. Algo estranho, inusitado. Vocês veem aí os Estados Unidos, uma nação forte, poderosa, vivendo a situação que está vivendo. Eu não sei se o Senhor vai vir logo, se isso é o desfecho da última fase da história dessa terra, eu não sei. Gostaria que fosse. Deus sabe, a hora ninguém sabe, mas Deus sabe o momento de agir. E neste momento, muitos de nós estamos invocando ao Senhor. Eu estou invocando ao Senhor. Estou pedindo a intervenção do Senhor para mudar o coração de homens que têm o poder nas mãos. Estou pedindo a intervenção de Deus para cuidar de seu povo, para cuidar de meus amigos idosos, irmãos idosos. Tenho orado por eles todas as noites, mencionando o nome de muitos. Eles nem sabem que oro por eles. Tenho orado pelo presidente do nosso país, aqui do Brasil. Tenho orado pelos até governadores, pelo Senado, pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal Federal, para Deus agir, intervir, para Deus iluminar a mente desses homens, para que eles encontrem um caminho, uma solução para amenizar o sofrimento, a dor, sobretudo dos pobres, dos menos favorecidos. Eu tenho certeza que você tem orado, que você tem se preocupado. Nós não sabemos o desfecho dessa história. A palavra de Deus diz que Ele nos ouve. Sempre. Nem sempre no tempo em que queremos e da forma que queremos. Mas Ele sempre nos atende. Seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas e à nossa voz. Acredite nisso. Eu creio nisso. Eu tenho vivido essa experiência. Mas não no meu tempo. Às vezes demora e demora muito. Esse salmista, ele foi ouvido imediatamente. Achando que ia morrer, ele clamou, suplicou e Deus o ouviu. E ele diz que eu amo o Senhor por ter feito isso por mim. Mas ele não parou aí. Ele tomou decisões firmes, resolutas, de beber o cálice da salvação, de pagar o preço da salvação, de invocar o nome do Senhor enquanto ele viver, de pagar os votos que ele fizera, dos compromissos que ele assumira com Deus e de andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu acredito que são decisões que não seriam difíceis para você e para mim. Eu vou desafiá-lo a viver esta realidade. Ore ao Senhor. Não desanime, não desista da sua fé. Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir, Ele vai te socorrer. Ele é nosso Pai. Mas quando Deus ouvir a sua e a minha voz, quando Ele solucionar as nossas angústias e os nossos problemas, não dê as costas para o Senhor. Assuma compromissos sólidos, firmes, resolutos com Ele, de andar na presença dEle aonde você for e estiver, de beber o cálice da salvação, de assumir as responsabilidades da salvação em Cristo Jesus, de ser fiel a Deus, custe o que custar,
de invocar o nome do Senhor, não só em crise, mas em todos os momentos da vida, e de pagar os votos que porventura você tenha feito a Deus. Que Deus abençoe você, a nós todos. Eu amo este salmo. Eu amo este salmista, porque aqui eu vejo o drama da natureza humana, o caminho, a saída e o único recurso que nós temos para cima, o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração juntos? Curve a sua fronte e vamos orar. Nosso Pai, querido Deus que estás nos céus, ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque a Tua palavra, ela fala ao nosso coração. Ela é uma espada viva de 2 gumes que penetra a nossa alma, dividindo a nossa medula espiritual. A Ti toda a honra, toda a glória. Pela certeza de que nos ouves, pela certeza de que tens os ouvidos atentos às nossas súplicas, a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória em nossa adoração e louvor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ajuda-nos a sermos sensatos, equilibrados, fiéis a toda prova. Ajuda-nos a vivermos os desafios da vida com os pés na terra, mas sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Toma nosso coração, nossa mente, revista-nos com Teu Espírito, dando-nos alegria de viver e de Te servir. Tão somente rogamos em nome de Jesus, nosso Salvador e amigo. Amém. Que tal se vocês cantassem agora? Eu acho que é o hino 474. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Cantem em família, depois orem juntos outra vez, se ajoelhem, se abracem e peçam a direção e a misericórdia e a bênção do Senhor. Até.